Olá, boa noite, bem-vindos ao programa Ambiente 2030. Hoje temos uma convidada muito especial, a Raquel Viterbo, e vamos começar então por saber quem é a Raquel Viterbo. Obrigada, antes de mais, pelo convite, é um gosto enorme estar cá, especialmente porque venho em representação de uma equipa alargada relacionada com o Parque das Serras do Porto. Portanto, a Raquel Viterbo é alguém que estudou na área das ciências, em biologia, mas que tem, fruto do trabalho desenvolvido também no território, ganho cada vez mais um gosto também muito particular pelas outras áreas de interesse, nomeadamente tanto a questão geológica como do património cultural, gestão florestal, etc. Portanto, é uma pessoa muito focada, que gosta de aprender e que tem uma vontade muito genuína de contribuir para melhorar o nosso território. Muito bem. A Raquel, como falou, vem representar o Parque das Serras do Porto, portanto é secretária executiva, não é, da Associação de Municípios do Parque das Serras do Porto. Exatamente. Raquel, consegue explicar digamos, para o nosso auditório, para o nosso público, para os nossos espectadores, o que é o Parque das Serras do Porto e o que é que faz concretamente no Parque das Serras do Porto? O Parque das Serras do Porto, enquanto área protegida, portanto, é uma figura que deriva da legislação nacional e que o nome completo é Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto. Agora, a Associação de Municípios é uma entidade e é a entidade que foi criada com o fim específico de gerir então esta área protegida. Portanto, o parque em si é um território com cerca de 6.000 hectares, portanto abrange aqui 6 serras de 3 municípios, Gondomar, Paredes e Valongo, e estes municípios entenderam articular trabalho conjunto, portanto juntar esforços para criar então e gerir de forma integrada e sustentável esta área protegida. Portanto, a Associação de Municípios é a entidade que, em estreita colaboração com os municípios que a integram e com um conjunto alargado de parceiros, trabalha diariamente para... Pois, isto já vai há 5, 6, quantos anos já? Já demorou um bocadinho, mas demorou no bom sentido, ou seja, porque este projeto tem que ter a sua maturidade e lá está, a aprendizagem contínua é o que resultou no que temos hoje e que entendo como muito positivo. A primeira reunião dos seus presidentes decorreu em 2014. Portanto, em 2015 há um acordo de parceria entre os municípios que veio originar em 2016 a criação da Associação de Municípios e depois, em 2017, a criação da área protegida. Portanto, é um trabalho de alguns anos, mas que entendo que sim, que todo este percurso nos levou até uma certa maturidade que é importante para o trabalho que desenvolvemos hoje. E que trabalho é esse? Então, o que é que nós podemos esperar do parque? O que é que têm feito? O que é que vão fazer? Poderíamos explicar um pouco o que é que têm em mãos? O que é que quer destacar destes anos de trabalho que têm feito nessa região de Paredes, de Valongo e Gondomar? Destacar o mais essencial. Sim, há várias componentes do nosso trabalho. Há uma componente que é de base, digamos, ao funcionamento de uma entidade como esta. Há um trabalho muito de proximidade também com a comunidade, no que respeita até ao clube das escolas, com muitos membros envolvidos ativamente neste tipo de trabalhos. E há também uma aposta muito significativa na participação cívica, ou seja, desde o início até para a construção do plano de gestão foram promovidas sessões participativas e mesmo agora que estamos a rever esse documento também foram novamente promovidas esse tipo de sessões, portanto as pessoas podem efetivamente prestar contributos para a elaboração desse documento. E depois temos todo o trabalho de terreno, ou seja, por um lado de conservação, e felizmente que desde o primeiro projeto financiado em 2018 até agora temos tido sempre a possibilidade de contar com financiamento para implementar projetos muito focados no controle de invasoras, na expansão da floresta nativa, na requalificação de margens de linhas de água, portanto tem sido um grande enfoque. Isto tudo é sustentado por uma outra vertente importante de trabalho que é a nível dos estudos, no conhecer o território. E é verdade que devemos muito à academia, portanto a Universidade do Porto e não só, mas esta porque é mais próximo, tem muito hábito, há muitos anos, de investir também nos seus recursos, em termos de investigação no território,
mas ultimamente a Associação tem feito um esforço e temos trabalhos tanto de qualidade da água, como de anfíbios e répteis, como de invertebrados. Este ano vamos investir nas aves, portanto há uma intenção grande e um esforço grande em aumentar o conhecimento sobre o território. A conservação então, e depois a outra vertente também muito importante, que é do usufruto. As pessoas já usufruíam das serras antes sequer de haver área protegida, mas a nossa ideia, e temos vindo a trabalhar nisso, é conseguir que haja aqui um usufruto regrado, compatível entre si. A Associação promoveu a rede de percursos pedestres do Parque das Serras do Porto. De forma cumulativa, são mais de 200 km de trilhos, uma grande rota por um lado e 17 pequenas Tem rotas. uma caixinha, não é? Para nós... Exatamente, só por curiosidade. Portanto, online está disponível uma web app da rede de trilhos, em que os cidadãos podem aceder, fazer o download dos percursos, das treks, inclusive é seguir de forma dinâmica no terreno essas treks. Mas sabemos que as pessoas ainda têm este apego ao físico, ao papel, então criamos os desdobráveis, que além, obviamente, de 17 pequenas rotas e uma grande rota. Mas não só pela vertente desportiva do caminhar, mas também pelo conhecimento do património. Onde é que podem arranjar essa caixinha? Em todas as lojas interativas de turismo dos municípios, portanto, Gondomar, Paredes e Valongo, nas chamadas LITs, né, nos postos de turismo, agora chamadas lojas interativas de turismo, podem encontrar estas caixinhas, e online está em serrasdoporto.pt/trilhos. É muito fácil, aliás, eu julgo que o nosso site tem muita informação disponível, portanto, quem quiser... Tem divulgação, tem o site e tem o Facebook também. Sim, hoje em dia as redes sociais são importantes, tanto no Facebook como no Instagram, também podem seguir o Facebook, e a agenda do site é a melhor forma das pessoas acompanharem o trabalho e inclusive também estarem a par das atividades que vão decorrendo. Nós estamos numa fase em que há muitas ações, por exemplo, de manutenção florestal, controle de invasoras, de plantação, e também mensalmente, já que falamos na rede de trilhos, também dinamizamos as caminhadas do Arejar, que é um programa que iniciou em janeiro do ano passado. Está sempre cheio, não é? Sim, a procura é muito grande, que nos deixa também muito satisfeitos. Obviamente que nós temos que ter um limite para o grupo, porque também a ideia não é, de facto, por um lado ter impacto negativo, obviamente, no ambiente, e por outro lado também queremos que seja algo familiar, ou seja, queremos acompanhar bem os nossos participantes e fazermos para que o grupo não seja muito grande. Na agenda do site estão as datas já previstas divulgadas e abrimos as inscrições na segunda-feira anterior. É gratuito, tem guia. É um dos aspectos que tem investido bastante na criação de recursos para as escolas, não é? Porque as escolas é um parceiro fundamental. As escolas, eu diria que é o nosso primeiro parceiro, digamos assim. Eu gostaria de falar um bocadinho também dos outros, mas focando nas escolas, porque nós temos escolas extraordinárias, eu não me canso de dizer, temos professores muito ativos e muito empenhados. E sabemos que não é fácil também a gestão diária dessa profissão, mas de facto excedem-se e desafiam-nos até, mas de forma positiva, a novas atividades e a novas dinâmicas. Temos feito esse esforço, sim, de facto, de ter aqui uma série de recursos para as escolas. Eu aproveito, porque lá está, mesmo a nível das publicações, elas também têm um espectro alargado, tanto de manuais mais técnicos, por exemplo, como é este manual de boas práticas de intervenção nos rios Ferreira e Sousa, como também livros que dão a conhecer o nosso trabalho, porque é muito importante, na nossa perspectiva, também que as pessoas tenham acesso ao que temos vindo a fazer, para que também compreendam, no fundo, a nossa forma de atuar. Mas, por curiosidade, este livro, que reflete os primeiros 5 anos da associação, tem uma abordagem cronológica, mas depois o último capítulo é dedicado aos parceiros, portanto são testemunhos dos vários parceiros, obviamente que as escolas estão cá,
E a nível do turista ou de quem usufrui, há o passaporte Passaporte para os visitantes. para os visitantes, que é o que resume de forma mais Pôr uns carimbinhos, genérica, não é? assim, o património que podem visitar e inclusive depois podem colocar os carimbos ao visitar os locais e ao participar nas atividades, que é algo pronto, diferente do habitual. Portanto, se participarem numa ação de plantação, numa ação de formação, também recebem um carimbo. Para as escolas, nós temos feito um esforço de disponibilizar aos professores formação certificada, portanto, porque o Clube das Escolas funciona de uma forma um bocadinho diferente que outros programas, ou seja, não há uma oferta definida da nossa parte para as escolas. Os professores, no fundo, pensam, estruturam, dinamizam as ações que fazem sentido para si. Nós procuramos colaborar da melhor forma no que são as necessidades dos professores. Para isso, procuramos, lá está, dinamizar a formação de base para que se sintam mais capazes de abordar certos temas, muito com o apoio, por exemplo, da universidade, porque tem disponibilizado também investigadores que nos ajudam a abordar temas mais específicos. E tem aqui 2 exemplos de muitos outros. Este é um livro juvenil, com uma história que procura sensibilizar pela floresta nativa, e este é um caderno de campo que aborda os habitats mais característicos e as espécies típicas desses habitats. Mas há fichas de trabalho, há exposições itinerantes e jogos que circulam pelas escolas e que acreditamos pronto, que sejam bons recursos educativos. Sim, eu conheço alguns e sei que têm muito valor. Mas há pouco falamos da equipa, portanto, cada município tem digamos, um representante ou 2, não é? Consegue explicar mais ou menos? A orgânica. Orgânica, então, sim. É curioso porque nós, na associação, neste momento, são 2 elementos afetos à associação. E eu desde há mais tempo, e a Sara Leal, que é a nossa geóloga agora, desde dezembro do ano passado. Mas a equipa do parque é muito mais vasta, de facto. Ou seja, a associação, no fundo, atua aqui como um agregador e um facilitador. E consoante os vários temas, vai buscando elementos aos municípios que ajudam então a construir esse projeto ou essa atividade, o que for. Então, de cada município, obviamente que temos no Conselho Executivo os seus presidentes, não é? Pronto, são quem toma as decisões e eles reúnem normalmente 2 vezes por mês. Há depois um órgão deliberativo, também com elementos dos municípios, que reúne de uma forma mais esporádica. Mas nessas reuniões do Conselho Executivo, além dos seus presidentes, também temos da parte de cada município, há um interlocutor responsável e um interlocutor técnico. Portanto, os municípios acompanham regularmente o trabalho da associação. E os interlocutores técnicos acompanham diariamente, ou seja, não há dia que eu não falo com os colegas de cada um dos municípios. Agora, eles depois são a ponte com, lá está, um núcleo alargado de outros colegas das áreas. Há muitas áreas que trabalhadas, as pessoas às vezes não têm noção, desde a floresta, ao turismo, ao desporto, à cultura, à ação social e outras. Portanto, ainda agora estamos, lá está, a rever o plano de gestão. Temos em breve várias sessões setoriais no âmbito desse plano de gestão e depois vamos fazer as contas e são umas dezenas de pessoas envolvidas nos municípios, sim. A participação é um dos aspectos que eu gosto mais, o envolvimento, mas agora eu queria orientar assim para novos desafios que estão aí à porta, ou problemas que queiram referir que têm encontrado para as pessoas perceberem que não é tudo fácil de executar, não é? O parque não é, digamos, não é um espaço, tem muitos privados, ou essencialmente de privados, e vocês terão alguns problemas pelo caminho quando tentam executar algumas ações, por um lado. Por outro lado, quais são os desafios que nós vamos ver, digamos, a Raquel e toda a equipa envolvida agora nos próximos tempos? Consegue sacar para aí uns programas, aí umas intervenções mais, umas novidades, digamos assim. Assim, começando pelos desafios, e há de facto bastantes, nós vamos falar nas várias heranças, digamos, com que temos que lidar. As Serras do Porto são um parque periurbano, portanto tem características muito particulares.
E temos, obviamente, questões relacionadas com a gestão florestal, com a expansão das espécies nativas, não só de flora, como também de fauna. E depois temos toda a questão, sim, de ser genericamente privado o território, portanto tem que haver aqui também um respeito, no fundo, pelos interesses dos particulares, e ainda a questão da articulação entre os usos, porque há muitos interesses diferentes, mesmo a nível das práticas de lazer, desportivas, etc. E há aqui um trabalho também importante a fazer no que respeita a tentar compatibilizar da melhor forma todas essas práticas, que já são tradicionais, portanto que temos de tentar respeitar, mas simultaneamente encontrar aqui formas da melhor articulação. Agora sim, portanto, nós temos vindo, e obviamente que isso nos orgulha, pronto, a conseguir de forma gradual cada vez mais maiores projetos para o território. Mais apoios. E acho que tem corrido muito bem, porque temos começado de uma forma mais não é dizer pequenina, porque todos os projetos são importantes, mas a nível de investimento vá de uma forma mais reduzida, e temos vindo a aumentar gradualmente a nossa capacidade de investimento e de área intervencionada, porque uma coisa implica com a outra, e lá está. A cada novo projeto temos conseguido alargar e aumentar a capacidade de investimento devido então a esses financiamentos. Temos tido o mérito de conseguir vários projetos do Fundo Ambiental, entretanto do POSEUR e agora do Programa LIFE. Portanto, o Programa LIFE é um programa a nível europeu, portanto direto à Comissão Europeia, e que vai permitir alavancar de uma forma muito significativa este trabalho. Também no tempo, não é? Sim, porque uma grande dificuldade dos projetos a nível nacional é que são muito concentrados no tempo. E quando nós trabalhamos com espécies invasoras, com plantas nativas, com manutenção florestal, isso acarreta aqui alguma dificuldade. Com o LIFE nós vamos conseguir manter, ou seja, ter aqui apoio para manter o que já temos feito, e estamos a falar de à volta de 220 hectares de área já em intervenção, e vamos conseguir praticamente duplicar essa área. Portanto, isto é muito importante, porque quem trabalha com espécies naturais sabe que há uma evolução, não é? Temos que nos ir adaptando à reação das próprias espécies. Portanto, a capacidade que temos, e o LIFE vão ser 5 anos, a capacidade que nos permite de acompanhar e manter as áreas que já em curso, e ainda por cima de complementá-las com mais áreas, vai ser muito interessante. E também é interessante que nós já temos tido, felizmente, um grande apoio, por exemplo, da parte da LIPOR, que também teve um projeto financiado no Fundo Ambiental, mas no nosso território. E agora com o LIFE mantemos esse parceiro. Então, há um grande investimento da parte da LIPOR também neste projeto, independentemente da LIPOR também ser, ela abrange Gondomar e Valongo enquanto serviço de resíduos, mas não invalida, ela também colabora com o município de Paredes no âmbito das Serras do Porto. Mas temos também a Navigator, portanto a Navigator é necessariamente um parceiro no território, portanto, temos 25% de área gerida por essa entidade, portanto também é importante que ela no fundo integre estes projetos e possa connosco construir também aqui um caminho interessante a nível da gestão florestal e da expansão da floresta nativa. Muito bem. Chegámos então a uma altura que era interessante verem um vídeo, não muito longo, para poderem ter uma noção, digamos, do que estamos a falar, para verem algumas imagens fantásticas do Parque das Serras do Porto. Vamos então ver o vídeo, está bem? Ok? Está à distância de uma curta viagem de comboio, de umas pedaladas rápidas de bicicleta. Fica já aqui, a um passo das cidades de Gondomar, Paredes e Valongo. Se não conheces, tens mesmo de visitar. O Parque das Serras do Porto é um lugar muito especial para viveres em pleno. Ao todo, são 6 serras, 6.000 hectares de paisagem protegida. Uma imensidão de natureza espera por ti.
Este território formou-se há mais de 500 milhões de anos e, por incrível que pareça, já esteve localizado no Hemisfério Sul e coberto por um mar onde viviam seres tão extraordinários como as trilobites. Um poderoso choque entre placas tectónicas deu origem a uma megaestrutura geológica, que o efeito erosivo do tempo foi modelando progressivamente até adquirir o relevo atual. À nossa frente, estendem-se agora serras de baixa altitude, separadas por dois grandes vales principais e pelos seus rios, o Ferreira e o Sousa. Os animais e plantas dessa era longínqua há muito que se extinguiram. Hoje, só os seus registros fósseis captam a nossa atenção, mas o território continua cheio de vida. Um mosaico de habitats, a sua rica biodiversidade e algumas espécies únicas conferem ao Parque das Serras do Porto um importante papel conservacionista. Descobri-lo é o próximo passo. Junta-te a nós e mete pés a caminho. Na paisagem extensa, a flora autóctone revela-se naturalmente. Diferentes tipos de ocupação do solo atraem uma fauna muito heterogénea. É no leito e nas margens dos rios e ribeiras que encontramos maior biodiversidade. Espécies como o barbo ou a enguia percorrem as linhas de água. Os ramos dos amieiros e dos freixos são poiso comum para o guarda-rios. A majestosa garça real cruza as alturas e num dia de sorte, talvez nos deparemos com a esquiva lontra. A agricultura predomina nas zonas mais férteis, onde os campos de cultivo favorecem a presença do ouriço cacheiro e do licranço. Em terrenos mais áridos, dominam os matagais, com destaque para as giestas e os medronheiros. Nos vales e nas encostas, vêem-se relíquias dos típicos bosques da região, repletos de carvalhos e sobreiros. É aqui que a águia de asa redonda e o gaio, a raposa ou a cabra loura, encontram o seu habitat natural. A viagem continua, sempre com novas descobertas. Vamos agora em busca de um dos maiores segredos desta região, surpreendentemente escondido por baixo dos nossos pés. Há cerca de 2000 anos, os romanos exploraram estas serras à procura de ouro, deixando-nos inúmeras cavidades que constituem hoje o habitat natural de algumas espécies raras. Perfeitamente adaptadas a ambientes úmidos e sombrios, várias espécies protegidas sobrevivem nestes ecossistemas sustentáveis. É o caso do feto de cabelinho, cujas folhas chegam a ultrapassar 2 metros de comprimento, de salamandra lusitânica, com a sua enorme cauda, ou do morcego de ferradura grande, considerado o maior da Europa. Mas é importante que saibas que, em termos nacionais, os tipos de habitat mais relevantes da área são as charnecas. Damos-lhes vulgarmente o nome de matos e, na primavera, pintam o parque de cor-de-rosa e amarelo. Com especial interesse para a conservação, urzes, tojos e carqueja espalham o seu belo colorido por estas amplas zonas abertas. Algumas das espécies que aqui crescem têm nomes verdadeiramente incomuns. Já o nome pinheiro baboso tem a sua piada e é muito mais fácil de decorar. Trata-se de uma planta insetívora, ou seja, que se alimenta de insetos. Podes vê-la nas clareiras destes matos e uma coisa é certa: nunca mais te vais esquecer dela. O património natural do Parque das Serras do Porto é realmente riquíssimo. No entanto, está sujeito a várias ameaças, sendo a expansão das plantas invasoras talvez a mais problemática. Os matos e as margens das linhas de água são particularmente sensíveis à ocorrência de áqueas e de acácias, como as austrálias e as mimosas. Estas invasoras competem com espécies nativas e impedem o seu desenvolvimento. A sua gestão é um desafio permanente. Mas tu, todos nós, podemos fazer a diferença, contribuindo para um meio ambiente mais sustentável. Por exemplo, com um simples telemóvel podes dar voz à tua consciência ecológica, acedendo a invasoras.pt e colaborando no mapeamento das plantas invasoras no nosso país. Se quiseres, podes também participar em ações de voluntariado com os teus amigos e familiares, assim como ajudar a sensibilizar as pessoas para as prementes questões ambientais. Terminada esta estimulante experiência por terras do Parque das Serras do Porto, respira-se uma profunda liberdade. Os valores da natureza enchem-nos o peito e o nosso espírito já imagina novas aventuras. Voltar é só uma questão de oportunidade.
Alinhas? Parque das Serras do Porto. Para viveres em pleno. Esperamos que tenham gostado do vídeo, que tenham ficado esclarecidos e com vontade de visitar as nossas serras, não é? Porque são nossas. E antes de darmos início à segunda parte da nossa entrevista-conversa, eu só queria desafiar as escolas e todas as instituições que nos ouvem para o dia 1 de março, que é o Dia da Proteção Civil. Temos aí algumas novidades também, e principalmente o dia 3 de março, que é o Dia Internacional da Vida Selvagem. E tem um tema muito interessante que vai na sequência da nossa conversa, da primeira parte, que tem a ver com as parcerias. Porque o tema internacional é parcerias para a conservação, algo muito parecido com este título. E nós poderíamos retomar a conversa exatamente nas parcerias, porque para nós, escola e a APRISOF e outros agentes que fazem atividades semanalmente, por um lado o parque é um excelente parceiro, mas em si o Parque das Serras do Porto também tem parceiros. A Raquel já falou de alguns, mas de certo terão mais parceiros, não é, Raquel? Sim. As Serras do Porto, acho que a grande mais-valia é esse trabalho em rede, sem dúvida. É as pessoas envolverem-se de facto neste território. Tanto o cidadão comum, nas ações de voluntariado, nas ações de sessões participativas, etc., mas também a nível das entidades. E há vários âmbitos também, lá está, desde os centros de formação de professores que nos ajudam a certificar as ações de formação, até à academia. Temos um protocolo, por exemplo, com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Inclusive, neste momento, temos 3 estagiárias connosco da faculdade e temos tido, nos 2 últimos anos, sempre estágios no âmbito deste protocolo. Muito, muito interessante. Também com o Museu de História Natural da Ciência da Universidade do Porto, também temos uma parceria que nos leva, por exemplo, à criatividade da ciência viva no verão. O BioBlitz, que tivemos em 2022, com os curadores, portanto, que são pessoas conhecedoras, portanto, de várias áreas, e tem sido muito, muito interessante. Já referi a Lipor, a Navigator, mas também aqui, agora alargar um bocadinho, por exemplo, as juntas de freguesia são fundamentais, porque elas estão... São muitas, não é? São 8 neste caso da área do parque, mas temos presentes de junta, equipas das juntas de freguesia muito ativos também e que nos ajudam no contacto de proximidade com a população. Associações locais como a APRISOF, como o Alto Relevo e outras, tem aqui um papel muito importante, cada uma dentro das suas competências, lá está. Também as associações de produtores florestais, a do Val de Sousa, a Portugal, têm sido excelentes parceiros também a esse nível. O CREA Porto, obviamente, tem que referir, porque temos o projeto Futuro no terreno. E tem sido muito, muito importante este trabalho com o CREA Porto, que tem um viveiro próprio de floresta nativa e que é o nosso grande apoio nas ações também com voluntários e no terreno. E temos outros, Museu Mineiro, São Pedro da Cova, todas as outras entidades que têm também espaços interpretativos e do género. E depois fazemos parte de um conjunto também de redes de cooperação que me parece interessante também referir. Por exemplo, a Federação Europarque, que representa muitas áreas protegidas na Europa. O projeto Vaca Loura, por exemplo, a Rede Ibérica de Espaços Geológicos, a Rede Portuguesa de Estudo e de Gestão de Espécies Invasoras, a Rede Portuguesa de Restauro Ecológico, porque aprendemos mesmo muito uns com os outros. E além disso, também há outro tipo de interações informais com outras entidades próximas que têm projetos também que têm de alguma forma pontos de contacto connosco e que são úteis. O do corredor do Rio Lessa, o do Salto Superior e outras áreas protegidas também da região. E vamos partilhando e aprendendo muito uns com os outros. Sim. Temos muita informação. Eu acredito bastante no parque. Eu sou, digamos, costumo dizer que o parque o Parque das Serras do Porto é um parque infantil para nós, para quem gosta de caminhar e gosta de correr, e para outras atividades de ar livre. Digamos, para este ano de 2023, há algum evento, algum momento que possamos ir acompanhando agora para breve? Sei que costuma haver todos os anos os encontros com o parque.
costuma ser em junho, este ano se calhar tem uma data Antecipamos, diferente. sim, este ano vamos antecipar um pouco, porque também os municípios têm várias atividades no início de junho associadas ao Dia da Criança, ao Dia do Ambiente, que também pronto, fica o convite para participarem, mas de facto para tentarmos dar aqui um enfoque diferente aos encontros, antecipamos, em princípio eles vão iniciar no dia 24 de maio, também é o Dia Europeu de Parques, portanto tem essa efeméride que também ajuda a dar aqui o pontapé de saída, e a partir depois irá até ao fim de semana seguinte, portanto 24 até 27. E mais uma vez, lá está, é mais um exemplo de um evento que tem um programa participativo. Nós convidamos as escolas, as associações, outras entidades a dar ideias de atividades que podem elas próprias também promover e depois agregamos essas sugestões e compomos um programa coeso, não é? Que faça, e que faça sentido enquanto mostra, no fundo, transversal do que as pessoas podem fazer no parque. Portanto, este ano nós de facto temos este grande desafio do projeto LIFE, que nos está a exigir muito trabalho de retaguarda, que não é tão visível, mas que vai ter frutos e vai começar a ser muito notório no terreno muito em breve. Em termos de atividades, sim, eu evidenciava a questão do Arejar, que são as caminhadas mensais, e dos encontros com o parque no final de maio. Mas depois, ao longo do tempo, vão surgindo muitas também. Outras, sim, vão Tem surgindo. sempre desafios, nada como acompanhar a página do Facebook e também o site. No site tem uma série de, para além destes recursos que foram apresentados aqui, tem uma série de estudos, não é? Alguns artigos científicos, porque no fundo o parque já trouxe novidade, digamos assim, para a comunidade científica, não foi? Lembro-me ali de um ou outro... Sim. Portanto, quem for curioso é só escrever Parque das Serras do Porto, não é? Porque irá de certeza aparecer lá. Sim, se colocarem no motor de busca Serras do Porto surge, mas também o site é muito fácil, porque lá está, serrasdoporto.pt, e nós fazemos questão de colocar à disposição da comunidade os recursos que temos vindo a desenvolver. Portanto, há uma secção no site que é de biblioteca, que tem tanto as publicações como os vídeos, portanto, os acessos não só os vídeos do parque, mas também dos municípios, portanto, são recursos educativos que achamos que são muito interessantes, artigos científicos de que temos conhecimento também lá estão, e sim, procuramos que seja um repositório, no fundo, de informação útil para a comunidade. E fora isso, claro que o site também tem, no fundo, uma compilação sintética do património existente, tem também sugestões de visita, de usufruto, e tem toda a informação relativa mesmo ao plano de gestão, aos estudos que foram feitos de base ao plano de gestão, mesmo agora, quando fizemos a revisão, também está tudo disponível. Sim. Pois, muito haveria para dizer, não era? Ficaríamos aqui, digamos, estes dias todos a conversar um bocadinho sobre o Parque das Serras do Porto, nada como visitar e depois acompanhar a visita in loco com alguma pesquisa, porque dominamos todos a internet, mas também há recursos para quem não dominar muito bem a internet, porque tem alguns centros, digamos, alguns locais de acolhimento, não é? Uma espécie de portas, tem, por exemplo, na Senhora do Salto. Sim, o território não é de gestão do parque, digamos assim, parque enquanto associação, mas parque enquanto municípios e juntas. Portanto, há vários espaços de recepção interpretativos que podem ser também utilizados pelas pessoas para encontrar mais informação. As lojas de turismo são deles, a sede que é no centro de Valongo, também mediante agendamento, também está disponível, inclusive tem um espaço interpretativo neste momento com algum espólio a nível de fósseis, e estes dias estamos a receber várias turmas, inclusive escolares, que nos visitam e para ver os fósseis e visionar os vídeos. E tem desde o Museu Mineiro ao Centro Interpretativo da Senhora do Salto, há outros espaços das freguesias, como também a Casa da Bandeirinha, por exemplo, que tem pontos, não é, de divulgação do património também interessantes e podem ser usufruídos. Os museus municipais, inclusive, por exemplo, o Centro Interpretativo também da Santa Justa, que está a ser requalificado, mas está também prestes a concluir, e terá ali um ponto interessante em termos de conhecimento e interpretação da mineração romana. Muito bem. Sim. Pronto, resta-me agradecer a presença da Raquel e
Viterbo, que veio representar, digamos, a equipa do Parque das Serras do Porto. E por certo que vamos encontrar-nos mais vezes no terreno. Sim. E com ações bastante interessantes, muitas, fico sempre entusiasmado em participar também nas vossas ações e quem sabe um dia voltaremos a conversar novamente aqui no Ambiente 2030. Obrigado, Raquel, Obrigada. em nome do Novo Canal, e até uma próxima, ok? Obrigada. Obrigado, boa noite, adeus, boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.